Bom, boa noite, então, Luciene. Gente, meu nome é Gabriela Pinheiro, essa aqui é a Luciene Kaxinawá, ela que é a primeira jornalista indígena da TV brasileira, trabalhou numa filiada, né, da TV Globo em Rondônia em 2020 e agora também trabalhou na CNN Brasil, e a gente está aqui com ela hoje para bater um papo, né? Exato, um prazer enorme estar aqui conversando com você e dividir um pouco dessa experiência, desse trabalho também, que não é fácil, mas é necessário, né, que nós possamos ocupar esses espaços também. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você participar. Bom, eu vou estar com uma colinha aqui, porque eu anotei muita coisa, né? Eu queria começar perguntando o seguinte: uma coisa que me intrigou, eu vi, como eu estava te falando no início, né, um pouquinho antes da entrevista, que você falou num podcast que você antes teve esse contato um pouco com a aldeia, né? E aí você ainda não sabia muito bem a questão assim do seu reconhecimento, né, da sua origem indígena, né, quando antes. E aí eu queria saber como é que foi essa transição assim de você ir para a cidade, para a aldeia, de se reconhecer como indígena. Uhum. Então, esse reconhecimento aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade, né? Eu já tinha estudado na escola sobre o tal descobrimento do Brasil e eu tinha aquele conhecimento até os meus 10 anos de idade, quando eu fui para Cruzeiro do Sul, aonde a família da minha mãe mora, né? Cruzeiro do Sul e região, a aldeia fica a 8 dias de barco de Cruzeiro do Sul, que fica no Acre, e a gente foi para a cidade junto com os meus avós paternos e alguns familiares, para ter uma vida diferente da que a gente tinha em Porto Velho, Rondônia. E nesse contato foi quando eu tive o meu primeiro contato, assim, de que eu lembre mesmo, né? Aos 4 anos de idade eu já tinha morado na aldeia, mas com 10 anos foi quando eu realmente entendi que eu fazia parte daquilo tudo. Quando um primo meu chegou na casa onde a gente estava morando, pintado com o rosto de urucu, e eu fiquei com medo, né? Eu saí correndo na casa, falando para minha mãe fechar, porque tinha um índio entrando em casa, que era perigoso, porque era essa visão que eu tinha naquela época, né? E aí a minha mãe sentou comigo, me acalmou e falou assim: não, não é assim, você também faz parte disso, ele é seu primo. E começou a me contar a história, né? De onde ela veio, como que os meus avós viviam e tudo mais. E aí foi que eu entendi que eu fazia parte daquilo tudo, né? E foi quando eu falei assim, não, eu preciso saber mais sobre isso, preciso saber por que eu não falo como eles, porque eu não me visto como eles, porque eu não me pinto como eles. Então foi a partir daí que teve o meu reconhecimento de identidade e eu não parei mais. Eu fui buscando mais informações, eu fui procurando saber mais sobre as minhas origens e aplicando isso no meu dia a dia, sabe? Me autoafirmando, eu sou indígena, eu não sou descendente indígena, eu sou indígena, porque o meu sangue é indígena, né? E eu acho que assim, o processo foi evoluindo conforme as minhas descobertas. Meu pai, ele é filho de indígena com não indígena, e quando ele casou-se com a minha mãe, eles foram morar na cidade, em Porto Velho, e por questões de medo, de preconceito, ele não deixou minha mãe ensinar a nossa língua materna. Então, por isso que até esse momento a gente não tinha o contato com a nossa língua materna. E depois daí eu pedi para minha mãe ensinar e comecei a aprender algumas palavras. Eu ainda estou em processo de aprendizagem de reencontro cultural, todos os dias, mas hoje bem mais do que antes, né? E quando eu decidi, tô falando muito? Não, pode falar. O intuito é esse mesmo. E quando eu decidi fazer jornalismo, eu comecei a trabalhar em uma emissora de TV aos 16 anos, né, como menor aprendiz, mas já na parte do jornalismo, na afiliada da Globo em Porto Velho. E eu entendi que aquilo era fundamental e que eu poderia usar essa profissão como uma profissão que possa dar vez, voz e espaço para as comunidades que não são muitas vezes alcançadas, né? Eu falei, quero fazer isso e eu quero de alguma maneira ajudar o meu povo através da minha profissão, do meu trabalho. E com 17 anos me matriculei na faculdade, com 18 eu já comecei a trabalhar como repórter em um canal temático
chamado AmazonSat, que ele era para toda a região norte, e fiquei uma base de 4, 5 anos, mais ou menos, nessa emissora. Eu só saí, na verdade, porque a emissora fechou, mas eu fui transferida novamente para a região amazônica, que é afiliada da Globo, porque eles não queriam me dispensar e eu acabei ficando. Aí eu fui enviada para Guajará-Mirim, aonde eu comecei a ter um pouco mais de contato também com as comunidades indígenas do interior do estado. Tive uma abertura muito legal ali naquela região, que é um dos municípios que tem a maior população no estado de Rondônia, também de indígenas. E ali começou meu contato com as lideranças. Já tive alguns contatos com outros, mas ali foi bem mais forte. E aí comecei a fazer um outro trabalho com o primeiro povo que eu tive contato, trabalhando já na minha profissão, que foi o povo Juma. Né? Quando eu conheci o povo Juma, existia o Arucá e as 3 filhas, né? Uma etnia que está em processo de extinção. Infelizmente, no ano passado, o Arucá, o último homem Juma, faleceu, vítima de Covid. E hoje existem as 3 filhas, né? E os filhos que são filhos de indígenas Juma com o Urueuauau. Aí eu falei assim, eu preciso contar mais essas histórias. Muitas vezes eles querem denunciar algo e não tem a quem recorrer. Eu quero ser essa ponte, eu quero poder ajudar, eu quero que as pessoas vejam, porque nós, da comunicação, nós temos uma arma poderosa, né, nas mãos. Nós temos um meio muito poderoso. Então, eu acredito que esse é um mecanismo que a gente pode utilizar a favor, não só dos povos indígenas, mas também a questão climática, a questão do meio ambiente, né, que é uma pauta muito importante, principalmente nos dias de hoje. Luciene, e assim, você falando nisso, me fez pensar muita coisa, assim, mas um dos principais objetivos que você falou, assim, é que você utiliza isso, né, a sua origem para tentar levar pautas, né, como você é da área da comunicação. E aí, assim, você tendo esse contato, né, com outras tribos indígenas e vendo as problemáticas que eles enfrentam, como que foi para você levar isso, assim, para a TV? Tipo assim, suas sugestões, elas eram acatadas sobre essa temática? O que você sente que, assim, de alguma forma conseguiu cumprir seu objetivo de ajudar aquela tribo? Uhum. Eu acho que primeiro quem está de fora não consegue ver de uma forma mais realista. Por exemplo, quando a gente sugere uma pauta, as pessoas gostam, acham curioso e tal, mas na hora de executar é mais complicado, porque envolve logística, envolve risco à vida, né? Se a gente vai fazer uma investigação, se vai fazer uma denúncia, isso envolve risco de vida tanto dos indígenas quanto de quem vai fazer essa matéria. Aí, então, assim, na hora de sugerir, elas até são aceitas, mas na hora de executar já é mais complicado, por causa da questão da logística, da segurança e tudo mais, né? E a questão da abertura também para ter acesso a essas comunidades. Nem todos conseguem ter o acesso. Eu, como faço essa ponte, muitas vezes consigo, mas nem sempre. A gente precisa sempre de uma autorização, de uma liderança para acompanhar e tudo mais. Tem todo um processo, né? Mas as questões que são mais aceitas hoje, né, digamos assim, são, ou anteriormente, né, antes do ano passado, dessa pauta ser mais discutida, mas era mais a parte folclórica, a parte de descobrir sobre a cultura, de entender mais sobre aquilo, e muitos termos também, eu acho que foi uma das coisas que eu tentei fazer enquanto eu tive atuando na TV e fora da TV também até hoje, alguns termos que a gente usa aqui para compreensão de todos, alguns termos que não são mais usados também para noticiar. Eu acho que o desafio mesmo é que a notícia, quando envolve povos indígenas, comunidades tradicionais e ribeirinhos, é que a linguagem seja de fácil entendimento para todo mundo, né? E que seja de fato verídica, que eles possam compreender aquilo e ter um sentimento de pertencimento, tipo assim, é isso mesmo, de fato isso, a pessoa veio, entendeu e fez o trabalho, e é
isso, assim, eu acho que as pessoas que estão de fora não conseguem sentir da mesma maneira, porque são grandes centros, uma visão completamente diferente de quem está realmente dentro da comunidade. Verdade. E assim, você se autodeclarando indígena e ainda sendo jornalista, você sente que as pessoas, algum momento, teve alguma dificuldade perante a isso, assim, tanto na sua vida pessoal mesmo, assim, de questão da sua família, quanto das pessoas te respeitarem enquanto profissional? Sim, até hoje. Até hoje eu enfrento essa dificuldade eu acho que assim, uma criança em uma das palestras que eu estava fazendo me perguntou qual foi o momento mais marcante da minha carreira. E eu disse para ela que depois de 4 anos que eu já estava trabalhando na TV, o momento mais importante que aconteceu na minha carreira foi quando eu consegui finalmente assinar o meu nome como Kaxinawá, porque antes eu assinava como Luciene Marçal. E depois de eu entrar na justiça para ter o direito de assinar o meu nome como Luciene Kaxinawá, foi que eu consegui, de fato, assinar nas minhas matérias. E a primeira vez que eu fui chamada ao vivo pelo meu sobrenome foi o momento mais marcante até hoje da minha vida. E foi o meu divisor de águas, assim, o que me... A partir daquele momento eu não estava mais sozinha, mas eu estava representando meu povo, a minha ancestralidade, conversando com a minha psicóloga quando eu contei isso para ela comentou assim: ah, então agora as pessoas vão te olhar e falar assim: ah, lá vem a Luciene e todo o povo dela. E é exatamente isso que eu sinto quando chamam o meu sobrenome. Ai, que lindo. E assim, como é que veio essa decisão para você embarcar na área jornalística? Eu acho que assim foi a partir daquele momento que eu descobri que eu pertencia àquele povo, que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu comecei a perguntar muito, né, como que era a vida na aldeia, quais eram as dificuldades, o que eles queriam, enfim, e não só do meu povo, mas comecei a ter muita curiosidade de outros povos também, e eu vi a necessidade deles denunciarem, estarem falando e cobrando, e um lugar que eles pudessem falar, que tivessem esse espaço, né? Eu falei, eu preciso ajudar de alguma maneira, contar uma história, eu preciso documentar isso para ficar guardado de alguma maneira para a história, porque a gente vê que muitas coisas acabam se perdendo se não documentar, fica só na oralidade hoje, é muito complicado ficar só na oralidade, a gente precisa documentar de alguma maneira. Eu falei, eu quero fazer isso. Só que eu quero fazer isso sempre voltado para ajudar os meus, né? Aqueles que eu posso ajudar. E foi isso, foi essa a decisão do jornalismo, que eu falei assim, se eu não der certo na TV, porque eu sempre entrei com o intuito de TV, mas se eu não der certo em TV, eu vou fazer fotografia, eu vou fazer rádio, vou fazer web, vou fazer assessoria, vou aprender a fazer de tudo para fazer de tudo e não ficar fora dessa área, porque eu me identifiquei muito, eu amei mesmo o jornalismo, a área da comunicação. Minha mãe fala que eu sempre falei muito pelos cotovelos, nem dá para perceber, né? Foi E aí feita para jornalismo. eu acho que foi a paixão, assim, o primeiro contato, né? Eu É, comecei exatamente. muito sobre quando eu comecei como menor aprendiz e eu vi como o mundo do jornalismo funcionava por trás das câmeras. Eu falei assim, meu Deus, eu tô entendendo, agora eu quero ver como é que é na rua. E aí eu comecei a pesquisar o que o curso de jornalismo oferecia para estudar, quais eram as matérias, qual era a carga horária. E eu fui gostando e me identificando e acabei ficando no curso. Ai, eu entendo a sua fascinação, eu também sou apaixonada. Luciene, eu queria perguntar agora uma coisa sobre a sua carreira a respeito do convite, né? Na época que você trabalhou na CNN, né? Uhum. Você foi convidada, se eu não me engano, em 2020, não foi? Isso. E aí, assim, como que foi, assim, quando você recebeu o convite para trabalhar na CNN? Então, eu não sabia que a CNN estava fazendo seleção, nem sabia que eles estavam querendo vir para o Brasil. Eu acompanhava, eu acompanhava muito, assim, a que ficava fora do Brasil, né? Já tinha ouvido falar, e eu falei assim, um dia eu tinha esse sonho muito forte no meu coração, muito antes disso. Assim, meu sonho é ser correspondente um dia. E aí, quando eu menos esperei, eu recebi uma mensagem de um amigo
Ele falou, olha, tem um colega que ele está fazendo uma pesquisa e tal, e aí ele queria, passei seu contato, porque ele queria saber de jornalistas da região que tivessem a ver com a região, indígena e tudo mais, eu indiquei você. Falei, ok, né? Uma pesquisa, a gente é sempre muito solícito, muito acessível, muito disponível para atender. Beleza, aí a gente foi conversando e aí, de repente, algumas semanas depois, eu acabei recebendo esse convite. Fiquei, assim, em choque, né? Porque eu estava recebendo um convite para ir para a maior do mundo e eu falei, meu Deus, como assim? Que responsabilidade! E fiquei sem acreditar, mas deu tudo certo. Eles falaram, não, a gente quer você no nosso time e você vai ser a nossa correspondente na Amazônia. E eu fiquei assim, meu Deus, é muita coisa para administrar. Eu passei 2 meses em São Paulo fazendo treinamentos, né? Me capacitando para poder exercer essa profissão, esse trabalho lá em Manaus, que eles me enviaram para Manaus para ser a sede. E eu fui e fiz esse trabalho muito, muito, muito legal. Eu cobria todos os estados da Amazônia Legal. Não era uma tarefa fácil, mas tinha que estar atenta a tudo o que estava acontecendo. E eu cheguei em Manaus bem na época do boom da pandemia. Então, foi muito complicado para poder administrar, que eu estava em um estado diferente, uma cidade diferente, que eu não conhecia ninguém, no meio de uma pandemia. E foi uma loucura muito grande, uma responsabilidade muito grande, mas também aprendi demais. Foi muito bom, muito, muito bom mesmo. Foi desafiador. Imagino. E assim, e sobre essa saída, assim, porque você ficou lá cerca de um ano, assim, o que aconteceu ali para você sair assim numa emissora tão grande, ainda? Porque quando você foi contratada, eu vi várias notícias também sobre, né, a sua contratação. E o que aconteceu assim para ter essa saída? Bom, a nossa, como era um canal muito novo, já estava passando por uma reestruturação, uma adaptação, algumas mudanças foram necessárias, né? E eu precisei voltar para Porto Velho por questões pessoais também. E aí eu precisei voltar, mas aí uma outra repórter ficou lá, que é a Carol, ela continua lá até hoje, e ficou como respondente do estado do Amazonas. Aí eu retornei para Porto Velho, fiquei um tempo sem trabalhar em TV e comecei a trabalhar na afiliada da Record até o ano passado, quando eu decidi sair de TV e comecei a fazer trabalhos independentes, né, através da minha empresa, que eu criei por conta da CNN, e comecei a trabalhar, fazer esses trabalhos independentes e prestar serviço para algumas agências de notícias nacionais e internacionais também. Entendi. E você sente assim, porque eu vejo que você tem, ó, experiência na CNN, você tem experiência na filial da Globo em Rondônia. Você também já teve uma parceria com a Vogue, né, de um trabalho divulgado. E assim, com tantas experiências que você tem no seu currículo, você sente ainda, tipo, que falta uma valorização por você ser uma mulher indígena? Você sente ou que já chegou no patamar? Como que é isso? Eu ainda acredito que ainda tem muito a alcançar, né? Ainda tem muitos espaços ainda para chegar, para conquistar, para ocupar. Não acho que parou por aí. Eu acredito que o trabalho tem que continuar assim. E a valorização da questão do profissional jornalista, pelo menos na minha região, ainda é muito baixa, precisa ser mais valorizada, né? Em outras regiões já são mais valorizadas, como o São Paulo, por exemplo, valoriza mais o profissional do que aqui na minha região, por exemplo. Isso às vezes desanima a gente, né, para continuar na nossa região e fazendo o trabalho que a gente faz. Mas o que não me fez desistir ainda é essa necessidade de estar ocupando esses espaços, de estar dizendo o que está acontecendo aqui, de estar mostrando para o mundo que é urgente o que está acontecendo nos nossos territórios. As ameaças, elas existem sim, e a gente precisa continuar denunciando isso. Então, isso me motiva cada vez mais de continuar. E também para a desconstrução dos estereótipos que foram criados pela sociedade ao longo dos anos, né? Falta muito ainda o que fazer. Além do jornalismo, eu também estou fazendo algumas palestras
em algumas escolas, universidades, que eu sou convidada para contar um pouco do que é ser indígena, do que é os povos indígenas, a diversidade dos povos indígenas no Brasil. Porque muita gente acredita que a gente fala uma língua só, e não é, a gente não fala uma língua só, são mais de 300 línguas que existem no Brasil. Nós somos cerca de 1 milhão de indígenas, aí tem uma diversidade cultural muito grande, cada povo tem a sua cultura, o seu modo de falar, o seu modo a sua pintura é diferente, então tento mostrar isso de alguma maneira, essa diversidade, né? Sim. E aí eu queria ver com você, assim, essa questão, porque 2020, que era o ano da pandemia, em que você ingressou também na CNN, você falou assim que teve que ficar de frente nisso, né? Porque você teve contato direto com outras tribos, via tudo que eles estavam passando, né? E eu queria saber, assim, como que foi para você? Porque, assim, a gente sabe que na pandemia aumentou, teve um aumento gritante de morte de indígenas, né? E como é que foi para você acompanhar tudo isso de perto, assim? Eu queria também saber, assim, como que foi para pessoas próximas a você também, assim, esse momento, né? Uhum. Bom, para mim foi muito difícil, porque é como você falou, assim, já é muito complicado a gente ver uma pessoa próxima sofrendo com a doença, mas vendo comunidades inteiras sendo afetadas pelo Covid, os anciões morrendo por causa dessa doença, sabe? A história, a ancestralidade indo com esses anciões também. Foi algo que mexeu muito comigo. Eu acompanhei também o que estava acontecendo no Parque das Tribos, em Manaus. É um local onde tem 35 etnias, né? E todas elas foram afetadas. Eu fui ver de perto, eles estavam passando necessidade de alimentação, de medicamento, de máscaras. Não tinha o atendimento adequado, porque eles iam para. Como mora na zona urbana, então eles iam para os postos de saúde procurar atendimento e os postos falavam que não, que era com a Secretaria de Saúde Indígena, e a Secretaria de Saúde Indígena não queria atender porque eles moravam em áreas urbanas e muitos acabaram morrendo sem atendimento, porque não tinha ninguém para atender. Então, assim, isso me revoltou muito, me deixou muito indignada. A gente mostrou isso na CNN em um documentário que foi feito também, o trabalho da Wanda Ortega, né, e o Toto. Ela fez um trabalho de formiguinha e depois foi criado um hospital de campanha improvisado para atender essa comunidade durante o período da pandemia. E outras comunidades também que foram atingidas, né? Não só ali na zona urbana, mas também nas zonas mais afastadas foram atingidas, e a situação era muito pior. Era muito pior. E essa falta de apoio do poder público influenciou muito nessas mortes e causou muita revolta, sabe? Muita tristeza também para muita gente. Eu fiquei muito abalada com isso. E a atuação da FUNAI nesses casos, como é que é? Porque, assim, eu acompanhei um documentário há uns meses, chamava O Território, e ele mostrava algumas situações de algumas tribos a respeito do atendimento da FUNAI, né? E a FUNAI acabava O que não... território é o que foi feito com o pessoal do Uruauau? Eu acho que foi... Eu acho que foi, deixa eu até Tem a olhar. história da Neidinha, do Bitaté, monitoramento de terras indígenas? Do Sateré Maué. Ah, não, é diferente. É diferente, é porque o que eu vi foi que teve 12 óbitos, né, de Covid no lugar, e aí também, junto a isso, estava tendo ainda as invasões, e aí quando eles ligavam para a FUNAI, né, para tentar resolver a situação, a FUNAI falava na cara deles, oh, vocês estão mentindo, e desligava simplesmente o telefone. E aí aquilo me causou uma reflexão, né, além de indignação clara, né, como que estava o atendimento da FUNAI nesses lugares de outros órgãos? Então, a FUNAI já há bastante tempo ela está defasada, está sucateada, então ela não consegue prestar o serviço adequado que é para atendimento dos povos indígenas, nem para monitoramento e nem para qualquer outro tipo de atendimento, né?
Por exemplo, desde ontem tem comunidades indígenas no interior do estado, lá em Guajará-Mirim, região de fronteira, eles estão protestando para a saída do coordenador da FUNAI de lá, porque, segundo eles, não tem transparência nas informações, não tem apoio logístico nenhum para a saída de mercadoria deles, nem de atendimento à saúde, se precisar. Então, eles não estão tendo apoio, não estão tendo resposta e estão pedindo a retirada desse coordenador que está lá há 4 anos. Em alguns outros polos aqui no interior do estado, eles não têm combustível para poder se deslocar, para poder deixar os indígenas para fazer qualquer tipo de atuação, né? E tem indígenas que trabalham dentro da FUNAI e que precisam tirar do próprio bolso para poder ir trabalhar na sede da FUNAI. Então é complicado, né? A FUNAI está sucateada, ela não está atuando da maneira que ela deveria atuar, nem com fiscalização, monitoramento, nem a parte de atendimento de logística, saúde, enfim. Então tá bem complicado. Luciane, só para encerrar, para também não te tomar tanto tempo, né? Queria saber o seguinte, sobre essa questão sua da comunicação e a sua relação com a sua origem indígena, né? Você sente que, assim, agora, tendo toda essa experiência com comunicação, você consegue trazer um pouco de solução para tudo isso que você viu ao longo do tempo? E o que você acha que também a comunicação tem a melhorar para com essas problemáticas, né? Uhum. Eu acredito que sim, a comunicação, como eu já escutava na faculdade, é o quarto poder, né? A gente tem um poder muito grande, tanto é que não é à toa que a gente é atacado pelo presidente da República, não gosta muito da imprensa, porque nós temos sim um poder muito grande, não só local, nem nacional, mas internacional também. Nós podemos alcançar muitos lugares com o nosso trabalho, com as nossas vozes, e precisa se entender mais sobre a realidade, ou tentar, né, buscar informações sobre a realidade de cada comunidade, de cada local, da sua diversidade, e tentar fazer da melhor maneira, porque a gente sabe que também é muito arriscado esse trabalho, né? A gente também sofre algumas ameaças, seja na área política, seja na área criminal, seja na área ambiental, a gente sempre sofre de alguma maneira. Então, é tentar sempre fazer as coisas com um respaldo jurídico, com a autorização de alguma comunidade. Se você for entrar para dentro de uma comunidade, é ter essa permissão para entrar nessa comunidade. Tá assegurado de alguma maneira. A gente precisa estar mais informado do que está acontecendo dentro dos territórios, né? Das comunidades indígenas, das comunidades ribeirinhas, das comunidades quilombolas. É se informar de fato o que está acontecendo, é ter as nossas fontes dentro dessas comunidades para contar para a gente o que está acontecendo e para que a gente possa passar adiante e usar esse meio de comunicação, o nosso poder aí a favor de uma solução de algum problema. Com o entendimento que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje, eu acredito que sim, consigo ajudar em bastante coisa. Em tudo? Não, mas eu consigo cobrar algo de alguém. Ministério Público, FUNAI, Polícia Federal, eu consigo alarmar, né, alguém para alguém fazer alguma coisa, eu consigo contar o que está acontecendo e o mundo se voltar para o que está acontecendo naquela determinada região também.